Ok, entrando ao vivo. Bom dia, bom dia. Oi, Cida, bom dia. Vamos esperar agora a professora Elza. Novamente. Oi, Simone, bom dia. Tudo bom, querida? Beijo pra você. Vamos ver se a professora Elza consegue entrar agora de novo. Vou adicionar ela. Não há nenhum pedido para organizar aparecendo por aqui. Pedidos para participar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Elza, acenar, entrou, ok. Muito bom. Vamos ver. Agora eu vou convidar. Elza. Bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Rosemary, bom dia de novo. Vamos ver se agora a gente consegue conectar a professora Elza para a gente falar de um assunto importante no nosso dia a dia. Ela sabe se dela faz live constantemente, vamos ver. Ela já pediu para participar aqui. Elza, convidar de novo, vamos ver. Ah, agora sim. Agora só tem que virar para a senhora a câmera. Acabei Ah, de virar. bom dia. Muito bom dia. Sabe que na minha época, professora Elza, na minha época, imagina, né? A minha avó ia numa cabine telefônica mandar ligar para os parentes que moravam lá no Rio Grande do Norte, a gente ficava esperando, daí a moça ligava e ela ficava ansiosa. Conseguiu? Ela disse, não, ainda não, tá ocupado. É mais ou menos isso, né? Bom dia. Muito bom dia. Uma alegria poder estar aqui com você. Assim, é sempre para mim, né? Para mim sempre fica uma sensação de estar conhecendo mais pessoas, de poder estar falando sobre algo que a gente acredita, de poder seguir, né, no propósito. Então, quando alguém convida alguém, quando a gente também convida alguém, é sempre nessa, é sempre nessa vertente, né, de podermos seguir fazendo aquilo que nós acreditamos, que nós queremos. Então, uma alegria estar com você, prazer em falar assim e conhecê-la, né? Para mim, aqui não tem energia, não tem barreira, né? Então, é como Não, se eu estivesse aí com você na sala da sua casa e você aqui comigo, enfim. Então, é bora lá, o que exatamente, você quiser. é exatamente isso que eu digo para as pessoas, né? A internet hoje, o nosso grupo de WhatsApp ou a nossa live no YouTube ou no Instagram, ela é a nossa sala que a gente convida as pessoas para estar ali conosco, né? Exatamente, é isso aí. Eu sinto exatamente isso. Pessoal que está aqui, que me segue, por favor, falem aqui embaixo se vocês já conhecem a professora Elza, para que eu possa apresentar para vocês uma referência para mim em relação com o pai e com a mãe, uma pessoa que nem sabe, mas me ensinou tanto amor. Que bom. Porque é isso que a gente faz online, né? A gente não tem noção do quanto de impacto a gente gera nas pessoas, né, professora Elza? É verdade, você tem toda a razão. Todo dia praticamente todos os dias, tem um recado, tem uma mensagem, sempre tem algo aquecendo o coração, agradecendo. Professora, devorei seus vídeos, professora, e assim foi. Ó, nós temos até a Sarita do Rio Grande do Sul.
uma linda, uma linda. Nossa, bom dia para todos que estejam aí. Vou pedir para o meu marido fechar as cortinas, porque hoje aqui em Curitiba tem um sol maravilhoso, maravilhoso. Então É vamos linda. aproveitar. Vamos aproveitar. Então, diga lá, por onde vamos? Tá. Aí eu convidei a senhora porque julho é meu mês de aniversário e eu disse assim, vou convidar pessoas que impactam outras pessoas, né? E quando eu digo impactam, a minha avó impactou muitas pessoas. Não foi famosa, não teve YouTube, não teve Instagram, não teve Zap, não sabia nem ler e escrever, mas ela impactava na forma dela de lidar com as pessoas. E aí eu costumo dizer que nós podemos sim impactar às vezes o nosso vizinho, alguém ali, e repercute em outras pessoas, né? O meu grande desafio hoje, professora Elza, com os meus clientes, muitos deles têm relações conflituosas com os pais. Não é verbal, tá? É importante a gente esclarecer. Não é uma relação conflituosa verbal. É uma relação mental conflituosa com os pais. E isso atrapalha a prosperidade deles. E não é a minha especialidade. Então eu disse, vou trazer a professora Elza, vou convidá-la para que ela possa amorosamente dizer para as pessoas o quanto é importante que as pessoas curem essas feridas para conseguir correr, porque na prosperidade você precisa correr, você precisa avançar, você precisa ir. Quem está ferido, e se a pessoa está lambendo as feridas, e aí eu vou usar um termo, né? Mas ela não tem tempo de correr, ela não consegue correr. Mas, antes da gente entrar nesse tema que é tão rico, tão curador, tão milagroso, eu queria saber o seguinte, como era a professora Elza aos 20 anos de idade? O que fazia, o que pensava, quando nem existia YouTube, nem WhatsApp, nem nada? Tipo assim, quem era? Eu gostaria de conhecer um pouquinho, porque eu acredito que isso será um presente para as pessoas que amam e que gostam da professora Elza. Ah, então, querida, primeiramente, então, me apresentar, né? Então, eu sou a Elza Carvalho, na verdade, Elza Vicente Carvalho. Se pudesse, seria no documento também, Elza Vicente Carnovale, da minha mãe, e Carvalho, com muita honra, do meu esposo, né? 50 anos juntos aí, já dá para sentir toda essa alegria, né, da relação. Bom, 20 aninhos eu estava dando aula já era uma professora normalista, já estava iniciando, né, a minha... Na verdade, não tinha nem muita consciência, porque morar no interior, cidade muito pequenina, né, a gente vive de acordo com aquilo que você tem enquanto demografia mesmo, aquele tanto de coisa que a gente ia se dando conta, né? Mais 20 aninhos, então, iniciando a minha carreira no magistério, dando aula na zona rural, primeira, segunda, terceira e quarta série, tudo junto, mas numa família extremamente amorosa, é, dos bailes que a gente esperava com muito, assim, era um frisson, né? Era um frisson, porque isso. E aí a regra para entrar no baile era assim, meus queridos. O meu pai dizia: vocês vão. Os irmãos, nós éramos 3 meninas, 3 meninos, a gente normalmente abria os bailes. Os Vicentes abriam os bailes, porque davam 3 casais, né? E o pessoal que fazia baile queria a gente junto, porque a gente já levava uma alegria, né? E a regra era clara, claríssima. Só sai do clube quando termina. Não tem nada que fica andando para lá para cá, não. É dentro do clube desde a hora que entra. Claro, menina. Imagina, não é? Todo o cuidado e toda a preocupação, porque, enfim, não é? Eram outros tempos mesmo. Mas, assim, um sonho muito grande, não é? Assim, uma alegria poder versar enquanto professora. A minha mãe também não sabia ler, escrever, mas sabia ler muito, né? De outras formas. Assim, de uma família muito carinhosa, da família que a gente dividia, se fosse preciso, uma bala, né? Se tivesse que cortar uma bala, a gente mesmo fazia o trabalho de casa, sabe? Lavar, passar, cozinhar. Era do tempo ainda que tinha fogão a lenha, então eu era exímia em passar cinza no fogão e deixar limpinha, cinza do fogão, passava A aquela cinza cinza. molhada, aquela cinza molhada Isso, para tampar os deixava buracos do fogão?
tudo clarinho, deixava tudo clarinho. Outra coisa que eu fazia também, eu é que preparava o fogão de pó de serra, que o fogão de pó de serra, ele é feito assim, ele é grandão, né? Era grandão, tem a chapa e tem os buracos, então tinha que ser preciso, viu? Eu já estava me preparando para lidar com constelação. Você Com põe lá uma certeza. madeira e outra e você vai pondo, e a expertise está no que você não pode ter pressa. Cada pouco de serralha que você põe, de serragem, você tem que ir ajeitando, socando, para que não desmorone. E minha mãe dizia assim, quer um fogão, quer um fogo que queime 3 dias, com a serragem, pede para a Elza fazer. Porque eu fazia com muito esmero, com calma, porque eu sabia que depois não precisava estar fazendo mais vezes, não desmoronava, não ia encher de picumã. Oh, acho que eu estou falando umas coisas aqui que eu nem sei, tem tanta gente jovem aí, né? Mas É 20 anos, outro mundo, né? 20 anos, uma cidade do interior, uma coisa maravilhosa, os matinês, sabe? Lia muito, a gente sempre foi de ler bastante. 20 anos, um pouco de mim aí. Não namorava, porque ainda não, era muito, muito Até cedo porque ainda. naquela época não podia namorar só por namorar, né, professora Elza? Não, ninguém ficava. Se ficava, também ficava bem escondido. Eu acho que tinha gente que ficava. Mas ninguém sabe. Tinha os crushes, né? Mas a gente era da paquera, do olhar, né? E ainda um olhar, né? Enfim. Eu vou contar uma coisa para vocês. Acho que é a primeira vez que eu vou contar. Quando eu ganhei minha primeira sandália de salto que minha mãe me deu, ela era um saltinho de metal, sabe? Parecia um carretelzinho, assim, linda. Eu sempre tive assim, uma vontade de ter aquilo. E minha mãe me presenteou com aquilo. Então, eu lembro assim, a gente rodando na praça, tinha a praça da cidade, a gente rodava na praça e os rapazes ficavam tudo em volta, né? E aquele meu tamanquinho, entendeu como é que é? Assim, ó, queridos, cheguei, estou aqui, sabe? É um pouco isso, né? Ficava procurando, cadê aquele que eu estou de olho, né? Ui, tô botando essas coisas e meu marido aqui, mas tá tudo certo. Sim, mas tem muita maturidade envolvida, né? A gente hoje pode Uhum. lidar com essas situações porque é muita maturidade. Professora Elza, daí a gente quer saber, quem está aqui, né? Como foi que o seu processo, como aconteceu o seu processo de expansão de consciência, né? Porque para vir para a constelação familiar, tem que ter acontecido um processo antes. Como foi? Então, eu digo assim a você, e me dou conta disso, né, com muita precisão, de que quando eu fui ser professora na cidade de Maringá, que eu passei no concurso, eu fui ser professora e logo depois eu me namorei e noivei, não é? Eu sinto que o meu encontro com meu marido, também professor, eu sinto que ali iniciou uma nova jornada para mim em termos de ver o mundo, porque Maringá é uma cidade maior, você tem as relações, você troca de colegas, né? Você vai fazer, e eu já estava já mais amadurecida, já querendo ter a minha própria vida, né? Mas sabe que ainda hoje, conversando, que a gente conversa muito, eu me dou conta assim de como é importante o mundo que nós vivemos hoje, embora ele traga também muita dor e sofrimento, mas ele nos entrega tantas possibilidades para regiões muito longínquas desse Brasil, né? Hoje, por exemplo, estamos aqui, mas essa live fica gravada, nós podemos depois colocar no YouTube, nós podemos enviar para tantas pessoas, e isso é maravilhoso. Porque eu me dou conta que o quanto que eu fiquei demorei muito para poder compreender algumas coisas. Primeiro, porque não tinha a facilidade do digital. Era ainda o fixo, né? O telefone fixo, né? A gente devorava livros, revistas, muito, né? Mas tem uma coisa em mim que eu percebo, que é essa coisa da relação. E isso eu sei que é marca registrada da minha família, da minha mãe, como italiana, não é? E que veio de um destino muito duro, ser mãe aos 3 anos, enfim, não é?
e ela atravessa esse marzão de meu Deus e chega no Brasil e vai para roças de café, não é? Então eu sinto que essa marca registrada da relação, de querer estar com pessoas, eu sinto que eu tenho isso desde sempre, sabe? De gostar de estar com as pessoas, né? As pessoas, elas são desafiadoras nas questões de relação. Então, e depois disso, aí eu fiz, né, faculdade, aí faz filosofia, faz pedagogia, morei em Rondônia por 10 anos. Tudo isso vai ampliando bastante, não é? Vai ampliando muito, assim, o caminho da gente. E aqui eu presto uma honra e uma reverência ao magistério, né? O magistério me conduziu para sabe-se Deus quantas vidas já passaram por mim, quantas transformações, quantas meninas, quantos meninos, né? Quantos alunos que passaram por essa professora, né? Claro, aí eu me caso, daí eu tenho meus filhos, eu percebo assim, o quanto que eu, de fato, fiz bastante diferente daquilo que eu fui criada, né? Eu fui avançando nisso, mas eu fiz isso de uma forma intuitiva, e eu vou me dar conta quando eu venho para Curitiba, que daí eu venho de Rondônia para Curitiba, e eu, então, me aposento porque eu sou uma professora que acabou sendo professora universitária também, e eu saio dessa seara, e aí eu quero continuar com a profissão de professora. Eu quero estar com gente, eu quero falar com as pessoas, eu quero poder, sabe, eu quero poder ter, eu queria poder ter essa possibilidade de Continuidade. na verdade, porque as pessoas, elas são os livros, né? Elas são as experiências vivas do que eu ficar. Você vê, o filme é maravilhoso, mas você tem ali um ser humano, ali você tem uma história contada, né? E aí, então, eu inicio, olha para você ver que delícia, quanto que, de fato, eu sinto que a coisa começa a expandir, não é? Eu trago toda a minha experiência dessa jornada, e aí eu organizo um grupo de mulheres. Depois é que eu fui me dar conta, né? O quanto eu já era sistêmica, atuava dentro da sistêmica, nos princípios sistêmicos, e eu fiquei 10 anos com o grupo de mulheres. Eu era só para mulheres. E você entende que era assim um grupo que ele acontecia às quartas-feiras, e você podia trazer as amigas que você quisesse. Custava R$ 10 para participar. Porque a verdade não era o O dinheiro. dinheiro, era a Não interação. era o dinheiro. E elas, então, por conta, elas organizavam lanche. Você imagina onde eu fui parar? Parecia uma colônia de nonas, entende? Então, eram Sim. muitas mulheres. Ali tinha polonesa, tinha gente com depressão, tinha gente muito feliz, tinha gente que tinha passado por câncer. Eu fui para esse universo, meu amor. Para esse universo. Eu me lembro até hoje que logo depois vieram as constelações, mas eu já estava nesse caminho com essas mulheres, e toda quarta-feira eu tinha mulheres diferentes. E a gente foi lidando com a morte de algumas no percurso, compreende onde é que eu fui? Então eu falo que eu fiz um pós-doc, sabe? Aquele grupo de mulheres, ele foi tão maravilhoso na minha vida, que ele me estruturou de uma forma, não é? E isso tudo, claro, que me leva para essas condições que eu tenho tão enraizada em mim, que eu não abro mão, né? Claro, eu abro mão se for preciso, porque eu sou flexível para lá e para cá. Mas lidar com as mulheres de todas as idades. E era muito interessante o que acontecia. O filho passava, chegava no portão, ele abria a porta e entregava aquela mãe para mim. Olha, eu Sim. vou deixar minha mãe aqui com você. Se a gente conta isso agora, eu falo, meu Deus, por que que não gravei tudo isso? Mas, olha, não tinha isso, entende? Tinha Não essa tinha. estratégia, essa visão, É. era E aí eu genuíno, comecei, 100% genuíno na isso, época, né? sempre, sempre. Aí fui para o trabalho individual com essas mulheres, né? Também atendia a família, percebia. E aí eu falei, eu preciso então buscar ajuda. Aí eu fui para o núcleo de psicologia, fiz 2 cursos de aprofundamento para trabalhar com família, para trabalhar com casais. Eu fui estudar. Bom, professora, né? Eu fui estudar, essa coisa do estudar. Nesse meio tempo, enquanto isso tudo paralelo, alguém me convida para ir para um workshop em São Paulo, para uma tal de um negócio esquisito que tem lá, que estão chamando de constelação. Gente, olha, e foi lá. Eu me dei conta, primeiro eu quis fugir, quis desaparecer, eu falei, isso aí não combina com aquilo que eu aprendi com a minha mãe, não é?
porque também imagina, né? Me põe no negócio. Mas aí me fizeram ficar o primeiro dia, porque quem sabe, São Paulo, eu só não fui embora porque muito receio, né? Eu não estava acostumada com São Paulo daquele tamanho, Curitiba, mas é diferente, aqui tem uma estrutura diferente, né? Eu trabalhei muito tempo no Centro Politécnico, que é longe, né? Então andei muito de ônibus, enfim. É Não estava em aquilo que casa, né? Não estava em casa. mas aí eu falei, nossa, como é que eu faço? Não, Elsa, fica só hoje, amanhã eu vou embora com você, a minha amiga. Que nada, minha filha, à tarde já, a senhora pode representar minha mãe, a senhora pode representar minha tia, a senhora pode fazer não sei o quê, a senhora... Dentro, porque naquele tempo escolhia, né? A pessoa escolhia. Menina do céu, quem falou que eu quis ir embora? Eu não quis ir embora coisa nenhuma. No outro dia, eu falava, meu Deus, só tem 2 dias. Eu quero saber o que é isso. Fui tão tocada, chorei. Às vezes eu chorava. Tinha uma coisa assim, ninguém conseguia muito dizer o que era, porque era tudo muito novo. E a partir daí, então, aí, né, já começou uma formação, eu fui, mas quando eu chego nas constelações, é preciso dizer isso, né? Eu já tinha toda essa bagagem de relacionamento com o magistério. Por isso que, para mim, magistério, eu honro, eu reverencio. Meu diploma de normalista, nossa, é o primeiro que fica na parede, porque é lá onde tudo começou, né? Então, essa expansão depois com as constelações, eu, na verdade, eu me percebo que eu fui organizar todo o meu conhecimento. Eu comecei a pôr as coisas nos lugares ainda mais, ainda mais. Então, que é o nosso assunto um pouco hoje, né, de falarmos sobre a mãe, sobre relação com o dinheiro, com a prosperidade, né? Então, eu sinto nas Vamos já minhas entrar lá, vamos já entranhas. entrar lá, vamos já Sim, entrar mas lá. até eu estou dizendo, né? Eu sinto nas minhas entranhas, né? Eu sinto na minha pele, eu sinto na minha carne, sabe? O quanto foi importante, eu falo que eu me cozinhei, sabe? Eu fui fazendo um cozimento de mim para sair das minhas coisas, em relação à minha mãe, em relação, né, enfim, a todo o destino que a minha família tinha, e aprender a pedir licença para fazer diferente, porque no início, né, a gente não sabe direito como fazer isso, entender. Então, eu me lembro assim, como foi importante na minha formação eu entender sobre consciência coletiva, eu entender sobre a consciência da minha família. Foi um ponto para mim nevrálgico, quando eu me compreendo dentro da consciência familiar, quando eu me curo dentro dessa consciência. Aí expandiu, aí fui fazer, imagina, eu fiz 10 treinamentos com Bert Hellinger, 10 treinamentos, né? E foi muito intenso, era tudo muito intenso. Quando ele fizemos um módulo onde ele trabalhou crianças com limitações mesmo, crianças que tinham uma questão desafiadora, né? Crianças que traziam oportunidades, um baita de um conhecimento para nós. E aí, quando nós entramos, aqueles pais já estavam todos assentados com os seus filhos, e tinha, né, 2, 3 filhos, e situações ali da gente olhar e precisar ter muita compaixão. E aí o grande ganho, né? Todo esse percurso que me traz para a expansão da consciência é que eu entro de fato na lei maior para mim das constelações, que é o aprender a não julgar. Para mim, foi o ponto mais que mais eu precisei trabalhar, porque a gente vem de uma formação que é uma formação muito retinha, muito obtusa, muito quadrada, e também sair um pouco de crenças, precisei sair de crenças religiosas fortíssimas, para eu poder abrir o meu coração e ir para esse amor realmente maior, mas incluir todos. Falei isso até um dia para o Sam Storr, que é o juiz. Falei, para mim, executar a primeira lei. Ah, minha linda, executar no meu coração, sentir, perceber e depois transformar isso, né? A primeira lei, que é a lei do pertencimento. Para mim, foi a lei que mais me fez exercitar, que mais me fez estudar, que mais me fez meditar, refletir, pensar, porque eu tinha que incluir tudo, até aquilo que eu não sabia, até aquilo que eu não sei, os segredos também.
Aham, sim. Ah, os assassinatos também. Aham. Ah, tem assassino. Aham. Ah, tá. Mas aí vem a outra parte quando a gente expande. Ah, mas espera um pouco. Lá também tem batizado. Ah, tinha as crismas, e os casamentos, e os bailes na roça. E as colheitas, e a alegria, e os casamentos. Então, minha linda, minha expansão de consciência foi de fato aí, quando eu chego, saio, eu já vinha nisso, né? Quando eu chego para, de fato, compreender sistemicamente a minha vida dentro da vida, né? Então, a professora vem curtida nisso aí. Esse é o meu cozimento, né? Esse é o meu cozimento. A professora Elza falando, o que, que eu percebi, né? Sempre constelou, né? Só não era com a nomenclatura de constelação, né? Eu sempre constelei ali no meu meio, da minha forma, do meu jeito. Eu só fui tirar o meu certificado, o meu diploma, a minha validação real, né? Porque eu acho que a vida vai conduzindo, né, professora Elza? A vida vai nos conduzindo pelos caminhos, né? Sim. E agora eu entendi, né? Eu tinha feito aqui muitas perguntas, tá, pessoal? Porque quando a gente tem a chance de estar com a professora Elza, a gente tem que já deixar nossas perguntinhas prontas e ela já respondeu várias, né? Que eu ia perguntar de onde vem, né? Essa voz tão amorosa, esse cuidado, essa sabedoria, esse cuidado todo com todos, tanto com o filho quanto com a mãe, né? E como é que a senhora se sente hoje, diante dessa jornada toda? Como que a senhora se sente hoje podendo ser referência de compreensão? Porque quando eu penso, se me perguntassem, Liz, o que você pensa quando você lembra da professora Elza? Para mim é um quadro escrito assim, ó, compreensão. É eu compreender o outro. Para mim é um símbolo de compreensão. Tudo bem, eu tenho que compreender o meu pai, a minha mãe, porque eu vim de uma relação de pai e mãe com muitos desafios. E aí eu fui atrás, fui buscar, fui procurar. E aí, quando eu encontrei a professora Elza, eu estudei várias consteladoras, mas quando eu encontrei a professora Elza, o que ela trouxe para o meu campo energético foi isso: compreenda, você não estava lá, compreenda. Né? Por mais que eu julgue hoje do meu jeito, do meu ponto de vista, eu não estava lá. E aí tudo foi se abrindo, sabe? A mesa foi se abrindo. Foi a primeira carta que abriu a segunda, e abriu a terceira, e foi abrindo. Fácil não é, né, professora Elza? Dói muito, mas eu fiz essa escolha, mesmo doendo, né? Mesmo eu não entendendo, e muita coisa eu escolho não entender, tá tudo certo, eu não entendo, mas eu respeito, eu compreendo, porque eu não estava lá. Não tem como eu sentir o que a pessoa sentiu, não tem como eu saber, né, o que estava na cabeça da pessoa, as vivências dela, o sofrimento dela. E aí, para mim passar para a nossa próxima pergunta, eu recentemente, muito recente mesmo, eu acolhi o meu avô materno. Que lindo. Foi uma coisa minha, assim, eu estava nos meios das minhas emanações, e aí a gente nunca chamou ele de vô, a gente chamava ele de Vézé, porque tamanha era o desprezo de toda a família por ele, pelas coisas erradas que ele fazia, e ninguém nunca chamou ele de vô, né? A gente chamava, o Vézé. Tanto os filhos quanto os netos sempre se referiram assim a ele. Ah, o Vézé, olha o fim que ele teve, olha isso, olha aquilo. E aí um belo dia, eu fazendo os meus puxões, as minhas conexões e tal, eu olhei para ele e disse assim, cara, mas ele era tão inteligente. Meu avô era tão inteligente. Ele era tão interativo com as pessoas. Ele tinha uma liderança tão forte. Porque as dificuldades que a gente via nele e honrava, né? Porque o ser humano faz isso, às vezes honra muito mais a dificuldade do outro, o que é errado do outro, do que o que é bom. Aquilo era dentro de casa. O meu avô era um líder. Eu não sei se a senhora sabe o que era empreiteiro, mas lá pro Goiás, empreiteiro é o cara que junta um monte de pinhão e leva para limpar uma fazenda, para construir tudo, deixar os currais prontos. Meu avô era empreiteiro, ele lidava com 30, 40 homens. Entende? Ele cozinhava, preparava comida, tinha o dom de cozinhar e aquele monte de comida para aquele tudo, e ele cuidava ali, liderava, organizava e distribuía e pagava todo mundo e tal, e sempre foi muito honrado no dinheiro com os outros. Em casa ele era alcoólatra, então ele tinha muita dificuldade. Quando faltava, ele catava o que tinha e vendia para poder comprar a cachaça dele. Então a minha avó tem uma história dela ter perdido um relógio Oriente, que era uma coisa linda na vida dela, ele catou e trocou por um gole de cachaça, né? Então a família toda detonava. E quando eu reconheci esse lado dele, de líder,
de influente, de ter bom relacionamento com as pessoas de fora e tal. Isso foi tão acolhedor para mim. Eu disse, meu Deus, o meu avô materno era uma pessoa fantástica e eu honro isso muito nele. E aí, todo aquele véu negro que eu tinha sobre ele se desfez. Tudo bem, o meu avô pisou muito na bola, ele teve os erros dele, mas ele não é só erro, né? Olha quanta coisa linda ele tem. Se eu fosse hoje pontuar, talvez fosse 70% de acertos e só 30% de equívocos na jornada dele ali. Então isso foi muito acolhedor para mim, né? E eu percebo quanto as pessoas hoje precisam diferenciar. A Liz tem muitas coisas nela que são terríveis, mas também tem muitas coisas que são maravilhosas, né? A professora Elza também, se você for para a convivência ali, com certeza tem as suas situações desafiadoras. Somos humanos, né? Humanos. Exatamente. E é aí onde eu acho que a gente precisa escolher. As pessoas precisam escolher honrar os seus, né? Porque eu não estaria aqui se não fosse pelo meu avô, né? Eu não estaria, eu não seria quem eu sou, né? A minha família, a minha estrutura não seria. E Olha, aí eu Liz, quero... Liz, só um pouquinho. Assim, para mim fica cada vez mais evidente algo. Quando nós temos alguém na nossa família que trata bem os de fora, muitos de fora, faz tudo, se desdobra. E quando chega em casa, parece que é uma outra pessoa, e de fato é porque ela entra em ressonância, ela aciona todos os gatilhos daquilo que ela viveu na sua família de origem. O álcool conta tudo aquilo que ele teve de separação, de exclusão, de amor interrompido, não é? Então, quando ele vem para a família dele, ele simplesmente ele aciona tudo aquilo e ele traz para dentro dessa família agora atual, como se fosse vivendo lá naquela família. Então, é muita dor. Ele repete, e é bom que as pessoas saibam disso, e colocar isso no momento certo é maravilhoso, parar de julgar significa compreender, né? Puxa, o que será que meu vovô passou, né? Agora é vovô, né? O que será que meu vovô José passou que ele não conseguia trazer aquilo que ele dava fora para dentro de casa? Isso é uma compreensão sistêmica que faz a gente ficar muito melhor nas relações. Compreender isso, né? Então, ele tinha o alcoolismo, porque ele não nasceu alcoólatra, né? Ele se tornou porque o álcool, ele vai simplesmente repor aquilo que ele teve, talvez, falta uma vida inteira. Por exemplo, você voltar um pouquinho na história dele, saber como foi a infância dele, como que ele nasceu, saber um pouco da mãe dele. É importante saber da mãe, do avô. É importante do pai. E aí nós vamos fazendo o quê, né? Aquele quebra-cabeça, aquele mosaico que a gente tinha da nossa família, do vovô, ele vai mudar de cor, ele muda de tamanho, muda de tudo. E isso vai trazer uma ressonância para a família inteira, porque você pode ser o porta-voz, você vai ser o porta-voz dessa nova postura com o seu avô. Gente, isso é maravilhoso. Não é simples? Não, não é simples. É trabalhoso? Sim, é trabalhoso. É sair da exclusão para a compreensão, para poder pôr no lugar, é um processo, né? Então, só para ajudar um pouco as pessoas a irem também fazendo isso nas suas vidas, né? E hoje, professora Elza, o que eu percebo é assim, ó, antigamente haviam mais conexões com os avós e os bisavós, né? Hoje a gente tem aí uma grande parte da população desconecta, né? A pessoa não sabe quem foi o avô, não sabe quem foi o bisavô, não sabe com que trabalhava, não sabe como Sim. foi a vida, que doenças teve, do que morreu, não sabe nada, né? Sim. Por isso que nas formações, por isso que quando estamos eu chamo de jornada, né? Tudo aqui meus alunos sabem que eu chamo de jornada, porque para mim é uma jornada de autoconhecimento. Eu tenho uma vivência que a gente faz, que a gente toma tudo que esteja ali. Eu não conheço, eu não sei do meu pai, Liz, eu sei até o meu pai. O que eu sei da família do meu pai? Eu sei do meu pai, até meu pai. Passou do meu pai, que também foi tropeiro, que também fazia o que o seu avô fazia, levava os camaradas, cuidava das fazendas. Então, um baita de um líder, né? Foi ainda muito menino, ele foi tropeiro, ele cozinhava para a tropa toda. Pô, de quem que eu estou falando, né? Estou falando de um ser que ele vem de uma família
que com certeza nós temos muitos líderes lá. Nós temos muita gente próspera. E foi a partir daí que eu comecei, então, me relacionar com a família do meu pai. Eu imaginei o meu avô, imaginei a minha avó, meus bisos, de todos os jeitos, imaginei os meus tios, e meu pai falava que eles eram negros que chegavam a ser azuis, de tão negros que eram. Então, depois que eu compreendi muitas coisas, eu, como professora, já tinha essa coisa do acolhimento, né? Pois então, isso que eu estou falando serve também para a Silvana, que é filha adotiva, né? Assim, eu, hoje está muito tranquilo, né? Eu estava numa feira e vieram duas negras. Uma estava com turbante, né? Eu dei passagem. Quando eu vi meu corpo virou, foi instantâneo. Elas passaram e a que estava mais atrás, mais velha, sorriu para mim. E eu acho que abri todos os dentes, né? Eu disse assim para ela com os meus olhos: Nossa, eu acho que você é uma das minhas mesmo. Puxa, talvez eu tenha uma tia que pareça assim com você. E ela foi, quando ela chegou lá, e eu ainda me peguei olhando para ela, com aquelas ancas, não é? Das negras, a coisa mais linda, aquele vestido que lembrava um sol, aquele turbante. Eu falei, olha, então assim, eu estou tão conectada na família do meu pai, que quando eu vejo os negros, né, eu digo, olha os meus. Eu não digo olha os negros, olha, não sei, não, olha os meus. Olha os meus, eu estou com os meus, não é? Então isso muda tudo, isso muda toda a nossa circunstância de vida. Muda tudo o jeito que eu vou lidar com qualquer relação que chega, inclusive, não é? Com aquilo que nós vamos falar daqui a pouco. Vamos lá. Vamos iniciar. Agora, antes da gente iniciar, eu quero fazer uma pergunta. Quantos anos a professora Elza tem hoje? Pode falar? Claro, com prazer, 74 anos. Embora eu sei, não precisa falar, eu sei que parece que eu tenho 38. Parece muito mais jovem, que coisa linda. Deus abençoe e continue assim, né? Deixa eu perguntar. Se a professora Elza pudesse, atenção pessoal aí que está na faixa dos 40, fica atento, porque às vezes muda toda uma jornada da gente, né? Eu digo que alguns assuntos que a gente pega hoje, professora Elza, é como se fossem placas na estrada, né? Por aqui, vá para cá. Cada um tem o seu entendimento, né? Se a professora Elza pudesse dar um conselho para a Elza de 44 anos. Um só, é só uma orientação. Olha, fiquei pensando sobre isso, né? Eu acho que assim, sabe, se tiver esforço o que você estiver fazendo, muda o rumo, muda o rumo. Tem esforço o que você está fazendo, exige muito, porque tem um tanto de esforço que é necessário, né? Que é a coisa de ser resiliente, que é a coisa de estar lá, agora faço assim e tal. Mas se já experimentou algumas direções, não teima não, sabe? Se tiver muito esforço, está muito pesado, muda a direção. Olha para o outro lado, sabe? Eu sinto que é assim, para deixar mais leve, sabe? Para permitir que as coisas cheguem para nós e que possam ser realizadas sem tanto esforço, né? E essa confiança mesmo, que nós somos capazes, com 44 anos, né? Eu já tinha filhos e tudo, né? Nós temos uma maturidade que, se a gente de fato prestar atenção, o nosso corpo conta para nós. Aquilo ali está muito duro, está muito difícil, eu estou teimando. Quando a gente teima, a gente fica cego. O fato de eu perceber e eu mudar, eu vou abrir, eu vou descortinar outras possibilidades. Então, se tiver muito duro, tem muito esforço, já experimentou, já fez, muda o rumo da prova, diria o bom mineiro, né? Muda o rumo da prova. Que coisa linda. Pessoal, então, olha, flexibilizar aos 44 anos pode ser uma alternativa para você. Agora nós vamos entrar no assunto mais esperado, que é o assunto das emoções. Quando você tem emoções conflituosas, e aqui eu vou falar no mental, porque quando eu atendo, o cliente diz assim: não, mas eu vou lá com a minha mãe, a gente almoça, a gente se dá bem, ninguém sabe disso aqui no meu mental.
mas o conflito existe, a emoção existe, a dor e a ferida está crescendo. Professora Elza, como é que funciona? Vamos lembrar, vamos partir do princípio, pessoal, que quem pode, aqui que está assistindo, quem pode vai buscar uma sessão, um acolhimento, uma constelação. Mas nós temos hoje no Brasil, e é por isso que no meu canal existem dezenas, centenas de conteúdos gratuitos, porque existe uma classe que não pode pagar, a gente sabe disso. E essa live aqui a gente vai falar sobre isso para quem não pode. Então, é óbvio que a gente vai falar um pouco de forma genérica, porque cada um é cada um está na sua jornada. E se você está ouvindo, e você pode, tá? Se você pode financeiramente, eu recomendo, entre em contato e participe dos workshops, dos treinamentos com a professora Elza, do que ela tem disponível. Verifique com a equipe dela e faça, porque é melhor você ter algo seu, né, da sua vivência, um olhar direcionado para você. Mas a gente sabe que tem muita gente que não tem essa condição, que está lutando para comprar arroz e feijão, para pagar o aluguel e tudo mais. E aí você que está nessa situação, você faça a sua conexão antes, né, puxa as energias, sinta as vibrações, porque o teu campo vai te dar algum direcionamento e você vai prosperar, você vai ser abundante, daí você volta para cá. Uma cliente minha uma vez falou assim: Elis, se você trabalha com abundância e prosperidade, por que dá tanto conteúdo gratuito? Eu digo, porque tem muita gente que não tem condições e precisa criar condição para voltar e se aprofundar um pouco mais. No meu ponto de vista, é assim que funciona. Foi assim comigo, né? Quando eu comecei o meu processo de expansão de consciência, eu não podia pagar vários treinamentos, vários atendimentos, eu não podia pagar vários acolhimentos. Então eu ia ali, assistia o que tinha de gratuito e ia me alimentando daquela sopinha disponível aqui e acolá, até que eu ganhei força e hoje eu posso passar por vários processos e sou muito grata por isso. E sim, no meu processo aí, que já vem de 10 anos, eu tive que acolher pai, tive que acolher mãe. Então, eu acho que eu já pego desde a sua fala aí. À medida que eu fui, também quando iniciei, não é, os primeiros encontros de constelação, uma aluna minha falou assim, acho, 2 ou 3 alunas, elas começaram a gravar. E nós não tínhamos nem microfone, não tinha mesmo. E ela, professora, nós precisamos fazer um canal no YouTube, nós precisamos colocar isso para as outras pessoas. E vinha muito constelador de fora, muito estudante vinha. Às vezes eu tinha 300 pessoas, sala pequena, tinha que dividir em 3 partes. Entrava, assistia uma, saía aqueles, entrava o outro, e assim foi que eu fui disseminando essa semente, não é? E falando da responsabilidade. E uma das coisas que eu mais procurei fazer era ter uma postura de professora, mas uma postura que fosse firme e humana, que eu nunca me esquecesse daquilo. Então eu comecei a ter lá no canal. Eu nem me dei conta que quando eu fui ver eu já tinha quase 60 vídeos lá. Então começou assim. E eu acho que até demorei muito, sabe, para poder fazer algo no sentido de ter uma troca. Mas tem lá. Hoje acho que eu tenho mais ou menos, deve dar. A gente vai devolver todos os vídeos para o canal, que eu estava fazendo backup, né? Eu acho que nós devemos ter perto dos 800 vídeos que você consumiu muito. Eu consumi muito. Agora a gente vai entrar num projeto de podcast, né? Bom, mas tudo isso para dizer que eu desfiei tudo isso. Isso foram novelos e novelos e novelos e novelos de lã desfiada e enrolada de novo, né? Quando se trata de falar de mãe. E aí eu tenho aqui algumas compreensões. Aliás, Liz, mais um tempinho a gente vai abrir um processo online, alguns conteúdos online, e que as pessoas poderão vir, porque mais pessoas me pedem, professora, faça a relação a pai e mãe, enfim, eu vou fazer isso, né? Então, eu tenho algumas compreensões quando eu vou oferecer que alguém queira se aproximar da mãe. Então, primeiro, nós não temos que nada. Nada. Nós nem somos obrigados a amar nossa mãe. Quem falou? Não está escrito em lugar nenhum. Infelizmente, não é? Nós temos ainda alguns terapeutas, alguns consteladores, e olhem para mim com amor, né? Primeiro, cadê os aviões, cadê os corações, né? Estou aqui ajudando, né? Que às vezes se perdem um pouco nisso. Olha, assim, quando constelador que fala, você é a sua mãe e ponto, não tem nada sua mãe e ponto, não. Porque mãe machuca,
Mãe faz doer, porque ela também foi machucada, ela também teve dores. Então, eu tenho que contextualizar sempre. Mas eu não sou obrigada a amar minha mãe. Eu vou pagar o preço? Eu vou pagar o preço. Tudo tem ônus e bônus, mas eu, como terapeuta, como uma ajudante sistêmica, eu parto do princípio que eu preciso, num primeiro momento, minha linda, acolher a dor daquela mulher, que sofreu muito, muito. Então, ela tem a vida marcada por chibatadas. Não estou falando, indo lá para outras Emocional, coisas. Por emocional. dor, por dor mesmo, por dores, não é? Às vezes passou por 2, 3 casamentos, às vezes tem os abusos todos, às vezes foi dada assim, simplesmente foi entregue, às vezes casou muito cedo, às vezes é uma mãe que é a filha mais velha de uma família de 6, 7 filhos, e de repente ela foi transformada, ai, deu frio, ela foi transformada em mãe daquelas crianças todas, né? Primeiro, para mim, eu contextualizo. E já de cara eu digo, você tem razão de sentir isso tudo com a sua mãe. Porque tem razão mesmo. Porque não tem a compreensão. Está desregulado emocionalmente. É uma filha ou é um filho que não consegue compreender por que que aquela mãe machucou tanto. Por que que negligenciou. Por que que dava tanto para os de fora e pouco para os de dentro? Por que que às vezes deixava as crianças tudo lá e ia ajudar uma outra pessoa? Ou ia não sei para onde, não é? Às vezes mães que passaram uma vida deitadas, doentes. E às vezes aquela menina foi que cuidou totalmente da casa. Hoje em dia, se a gente botar uma criança para fazer alguma coisa, nós somos chamados a atenção, né? E quantas das nossas avós e tias que foram mães antes da hora. Quantas clientes eu tenho que diz, professor, eu não quero filho e me cobram. Tá? Quando eu faço um mapeamento sistêmico, que é o que eu gosto de fazer, mapear tudo, contextualizar tudo, tá lá. Ela já foi mãe. Ela foi mãe afetiva, de 5, 6, 7 irmãos. Não é uma mulher que às vezes perdeu a mãe no parto dela e ela se sente como se ela tivesse matado a mãe. Eu estou trazendo aqui coisas muito, muito Reais. sérias, né? Como que eu vou dizer para alguém que ela tem que amar essa mãe? Não tem que nada. Ela vai sim, se ela quiser, compreender por que até que ela age assim e como que a gente pode ajudar, que ela atravesse essa pinguela. Eu gosto muito do termo pinguela. Você tem que se equilibrar, né? Às vezes tem um único pau para você passar e você vai atravessar aquela pinguela e vai começar a enxergar a mãe, porque se eu não liberar aquilo que meus olhos veem dos traumas, porque o trauma está no corpo. Então, alguém que diz para a pessoa, não, é sua mãe, não tenho outra para te dar, realmente eu não tenho mesmo. Mas não é que a gente tem sistemicamente outra mãe para dar? Porque a gente ajuda aquela pessoa que ela limpe os olhos, que ela comece a olhar para a mãe além daquilo que ela está desregulada no próprio trauma do corpo. Porque nós temos em nós uma possibilidade de refazermos todos os traumas. Então, eu sempre pergunto para a pessoa, e o que você mais gostaria na sua vida? Olha, Liz, é 100%, viu? Aí eu queria estar feliz com a minha mãe. Eu queria estar, a primeira que vem é a mãe. Eu queria estar feliz com meu pai. E a gente precisa compreender isso também, não é? Então, para nós termos o fluxo da vida, nós precisamos liberar o caminho. Se o ajudante não levar para liberar o caminho, e digo sempre, não é? Para liberar o caminho precisa tempo, é processo. Por isso que a fala, ela tem que tocar o coração. E só entrega a mãe de alguém que tomou a própria mãe. Porque sempre eu me lembro das minhas primeiras investidas para poder compreender aquela mulher, aquela italiana calabresa, braba que só, não é? Braba que só. Mas na mesma dimensão que tinha a brabeza, ó, fazer assim com a gangorra, aqui estava um amor maravilhoso, O que cuidado. comia, que ela daria a comida dela e faria tudo como fez, não é? Então, entrar nesse conjunto de emoções,
mas nós precisamos olhar para os nossos traumas. Então, identificar mesmo, né? Porque a mãe é o fluxo da vida, mas se eu estiver traumatizada, né, que nós vamos ter o congresso, a gente vai trabalhar sobre isso, né? Como é que eu regulo isso? Como eu saio do trauma e como que eu vou para uma regular as minhas emoções para que eu possa de fato, ó, enxergar a minha mãe. Porque muitos de nós vê, mas não enxerga. Escuta, mas não ouve, ou ouve, mas não escuta, né? E aí fica nessa briga mental que você trouxe muito bem, fica nessa briga mental porque o corpo, ele fabrica uma adrenalina violenta quando a gente se lembra de algo que apanhou e não mereceu, que não pôde casar com quem gostou, que o pai, que a mãe fazia o pai bater, são tantas coisas, não é? Então, como que eu vou entrar no fluxo da vida somente achando que eu vou fazer o pertencimento, vou usar lá a lei da inclusão, e aí vou falar para minha cabeça, ó, agora eu amo a minha mãe. Ah, precisa descer daqui para cá. Então eu vou utilizar toda a sabedoria do meu córtex, que já está pronto, está amadurecido. Mas por que que eu não chego aqui? Porque eu estou envenenada, né? Inflamada com traumas que eu vivi na infância. E que, portanto, eu trago para a minha. Então, vai para o fluxo da vida. Ah, eu quero prosperar. Sabe? Se o corpo estiver traumatizado, Liz, se o corpo estiver traumatizado, e se eu permanecer conectada nesse trauma, essa mulher não entra mesmo. Essa mulher, ela entra na cabeça. Mas eu preciso que ela entre aqui no meu coração, porque quando a mãe entra no coração, eu vou falar bem baixinho. Quem tem ouvido que ouça. Quando a mãe entra no coração, muitos de nós vai reviver toda a troca de amorosidade da própria vida, quando a gente estava lá dentro do útero dela. Se eu consigo me conectar neste momento, Liz, eu vou para o fluxo, olha, me arrepio inteira, eu vou para o fluxo da vida. Sem essa sabedoria adquirida, sem esse sentir, por isso que precisa experimentar no corpo. Por isso que precisa experimentar no corpo, porque eu não sou o trauma. Eu sou aquilo que o trauma deixou em mim. Aí sim eu preciso da organização mental aqui, né? Eu preciso olhar para isso, compreender e ter outra sensação com a minha mãe. Então, Liz, agora quando eu lembro da minha mãe, né? Eu vejo a minha mãe assim, ó, sabe? Ela era baixinha, ela adorava vestido estampado, ela adorava as golas de renda, de gripir, o tempo que usava gripir, sempre com bolso, e naqueles bolsos sempre teve bala. Mas para eu ver isso na minha mãe, com doçura, com poesia, eu precisei fazer meu processo. Então, muitos dobram a cabeça rapidamente, né? Vai até com o corpo. Mentira. Hoje eu sou capaz assim, hoje, né? Com tudo que eu treinei, eu sou capaz assim de... Sentir e identificar imediatamente, né? Não, eu olho para minha mãe e eu já estou com a cabeça dobrada faz tempo. Sem precisar mexer um músculo daqui, ó. Porque se eu ainda preciso muito disso, significa que eu não tomei o suficiente. Então, como que eu vou ter o fluxo da vida em mim, não é? Alguém está dizendo aqui, lembrou da mãe, que bom, né? Mãe é tudo de bom mesmo, e mãe é para sempre, viu? Não adianta, mãe é para sempre, mãe é para a eternidade toda, não adianta querer ficar, não adianta, a mãe segue em nós assim, ó, pedacinho por pedacinho, né, Lisa? É maravilhoso isso, eu sinto, ó, ó que delícia, ó, sente a sua mãe aí para você ver, Não, delícia, assim, não é fácil. Tem muita gente que não consegue sentir, né? Aí, professora Elza, eu queria trazer um pontinho que é a questão de honrar, né? Como é que a gente pode honrar sem amar? Porque as pessoas confundem muito, né? Eu tenho praticado muito a questão do honrar. Tipo assim, você não precisa amar as pessoas, mas você precisa honrar a existência e o que elas representam, não é isso? isso também é uma coisa que eu trabalho muito, né?
eu posso, de fato, não ter ainda condições de amar a minha mãe como eu gostaria, porque todo mundo quer amar a mãe, viu? Pode até, pode até falar outra coisa, mas a gente lida com pessoas e nós sabemos e somos capazes de perceber. Nós que percebemos o campo das constelações, a gente percebe também quando aquela pessoa está ficando facinha para aquela mãe, não é? E aí vai envergando, vai envergando. Mas o honrar, ele pode ser um primeiro passo para que eu possa começar a sentir menos aversão àquela mulher. Tem gente que tem aversão à mãe. Tem a Claro, ver. e sofreu, e eu acolho, viu? Eu acolho a aversão, eu acolho a vontade disso, a vontade daquilo, eu acolho. Eu sei que quem está falando comigo é um adulto com as emoções completamente desreguladas, o trauma está muito forte no corpo, traz sensações horríveis, e que, portanto, negligenciados foram, e que eles têm direito a sentir isso, porque eles não sabem como sentir outra coisa. Então, honrar, ele é honrar a própria vida. Quer dizer, sabe, eu vou dar uma chance. Eu vou honrar eu vou honrar essa mulher, não quiser nem chamar de mãe, não chama. Mas diga, eu vou honrar essa mulher, que ela poderia, inclusive, ter me jogado fora. Ela poderia ter interrompido a minha vida. É sério isso. Ela poderia, e poderia mesmo, né? Então, honrar já te dá um degrau muito importante de você se aproximar do fluxo da vida. Porque você honra a vida que você recebeu. Só esse tanto, que é muito, 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 né? Honrar a vida que você recebeu, imediatamente também olhe para o seu pai e tome isso junto, né? Você entra já numa camada de ressonância que te tira da raiva. Aí te põe assim, porque a honra, ela te põe numa outra sensação, né? Ela te põe um sentimento mais calmo, um sentimento mais nobre. Aí você começa a sentir a vida. Quando você sente a vida, são outras emoções, você já começa a perceber que você mudou a sua ressonância na vida. Tem um outro jeito de caminhar, tem um outro jeito de olhar. Parece que algo se descortinou. A honra, ela faz isso, né? Ela descortina um pouco para a gente olhar. E tem gente que passa a vida olhando, né? Olhando por um buraco da fechadura. E quando eu honro, eu posso ter a coragem de abrir pelo menos meia folha da janela. Já dá para você olhar muito, né? Pode continuar que eu vou pegar um. Ó, tome água morna, tome uma aguinha morna. Muito Eu vou bem, então pegar vamos um. lá. Eu vou então, enquanto você vai pegar ali uma aguinha morna para acalmar isso aí, eu tenho uma coisa maravilhosa aqui que eu gostaria de ouvir. Eu vou te pegar um antialérgico. Pode continuar. Tá bom. Então, queridos, se alguém tiver alguma pergunta, vou seguir aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode pôr, não é? Olha, Tá professora tudo bem. Elza, minha mãe na Opa! cozinha. Tudo bem? Olha só que maravilha, Fazer o almoço. que prazer conhecer a senhora. Acho que eu vou ir comer desse almoço maravilhoso, né? É. Eu posso perguntar uma coisa para sua mãe? Espera lá, um minutinho. Mãe, Mãe, a professora Elza quer te fazer uma pergunta. Olá, oi, bom dia. Como é que é o nome da senhora? Nildes. Ô, minha querida, que prazer ver a senhora, viu? Que prazer. Como é que é para a senhora? Qual é a sensação quando a senhora agora olha para essa menina aí ao seu lado? Essa filha linda que você trouxe para o mundo. Como é que é? Para mim, ela é muito especial. É uma filha maravilhosa, né? Eu amo demais minha filha, eu amo todos, né? Mas Sim. ela sempre é o que mais está do meu lado ali, para o que der e vier. Eu não tenho o que reclamar dela. Muito Mas é bom. brava. Falando em mãe. Ela tá ao vivo, ela sabe que tá ao vivo, professora Elza, mas recentemente eu mandei um áudio para ela porque eu fiz a pergunta para todo mundo, né? Eu fiz para os filhos, fiz para o marido, e daí eu perguntei assim: me digam 3 coisas que eu poderia melhorar para me tornar uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor e tal. E foi muito lindo. Aí eu disse assim para a mamãe: só não vale pedir dinheiro.
Falei pra eles, né? Aí minha mãe disse assim pra mim, filha, hoje... Ela mandou um áudio, eu fiquei calada um tempão, né? Ela disse assim, hoje eu não pediria nada, porque você se melhorou muito. Você era muito rancorosa, e era mesmo, né? Uns anos atrás. E hoje você se melhorou muito, e eu sou muito grata por isso, né? Ela falou Você é pra a mim. mais nova? Não, eu sou a mais velha, eu fui mãe Ah, afetiva dos meus 4 irmãos, né? Eu conheço essa história, mas pra mim tá curado, porque eu comecei pela honra. Eu disse assim, eu preciso honrar os 9 meses de gestação. Eu preciso honrar os 4 anos de amamentação e diz que eu mamei muito e atrapalhei os outros. Então, assim, eu preciso honrar muita coisa, né? Eu tenho muito, né? Eu tive, não tenho mais, eu tive muitos traumas, fui curando, fui trabalhando. E hoje, pra mim, a minha mãe precisa, ela não mora comigo, a gente tá viajando, mas ela precisa conviver comigo e com meus filhos, e a minha forma de honrar a existência dela e sentir gratidão por isso. Mas não foi um processo fácil. Eu não trabalho com terapia, eu trabalho como mentora em energia do dinheiro, que é conectado com prosperidade, aos negócios das pessoas, à criação do dinheiro. E eu vejo muitas mulheres, muitas questões onde a pessoa não consegue. Tipo assim, não existe essa história, Liz, de eu amar minha mãe. A minha mãe fez isso pra mim e atrapalhou. E eu digo, tá tudo bem. Então vamos imaginar, eu digo assim, vamos imaginar que a vida seja um playground, um parque de diversões, e que a sua mãe te deu o ingresso para você vir para esse parque de diversões. para mim, a honra, ela pode sim, né? Ela pode, é como introduzir uma sonda, sabe? Pelo menos você tem um início para sentir o fluxo da vida. Porque veja, né, Liz? Quando nós estamos sendo concebidos, nós fazemos troca de células com a nossa mãe. Ela vai permanecer conosco e nós nela para sempre, né? Então, compreender isso, mas compreender sensorialmente. Porque se nós não pudermos, né? Se a gente não puder abrir essa janela que eu contava para você, a gente vai ficar no escuro uma vida toda. Como que eu vou ter dinheiro? Como que eu vou poder, por exemplo, alguém fala assim, seja grato. Alguém que não toma o fluxo da vida não consegue sentir gratidão. Pois não sente gratidão por aquela vida, por aquele tempo precioso dentro do útero, do ventre daquela mulher. Não consegue sentir um mínimo de amor e de honrar. Porque assim, ó, aquilo que é e ponto. Você veio, você ocupou aquele lugar, a sua mãe te deu permissão. Aí a pessoa às vezes fala assim para mim, Não né? pedi pra Qual é a primeira permissão, né, que você percebeu? A primeira permissão que eu percebi foi o fato da minha mãe ter dito sim para mim. É claro que ela não está dizendo sim do jeito que eu estou entendendo, sistemicamente, do jeito que estão estudando. Não. A minha mãe disse sim do jeito que ela sabia, do jeito que ela podia, também do sim que ela tem marcado no coração dela. Mas ela podia ter abortado, ela poderia ter tido qualquer coisa, ela poderia ter decidido do jeito dela, nas inconsciências dela. Mas tem algo na mãe que, quando ela nos traz, houve um acerto entre mim e ela. E ela me permitiu. Então eu digo assim, vão para a primeira permissão. Por favor, né? Façam isso por vocês, façam isso por mim e pela Liz, porque nós já estamos fazendo e fizemos, né? Vai para a primeira permissão. A primeira permissão foi, ela deixou que você viesse através dela. É ela que sabe de cada pedacinho seu. É ela que sabe de cada pedacinho seu, né? O primeiro toque do seu coração vem através desta mulher. E é bom estar vivo, é bom estar na vida, é bom poder ter, né? Quando nós temos a primeira permissão, Liz, nós abrimos o fluxo da vida. Tem gente que nem percebe a primeira permissão que nós tivemos. A gente já nasce com a primeira permissão, que é, que é ter ficado vivo, que é termos ficados vivos, termos vindo. Então, uma coisa, a mãe nos cuidou. Porque se há um humano, se há alguém que se ficar no berço sozinho, vai morrer. morrer. Os animais é diferente. Então, houve, pegou no colo sim, trocou a fralda sim. Eu não me lembro da minha mãe ter me dado o colo. Claro, você era tão pequenino, estava mais preocupado em sugar o leite. Olha a sucção, né? Olha quando a mãe entrega a mamadeira, essa mamadeira que só a nossa mãe tem.
né? Então, a possibilidade de nós termos consciência, Liz, da primeira permissão. Quando a gente vem para a vida, é a nossa primeira e grande permissão. Só isso, Liz, dá para fazer uma desbronca em muitos traumas, em muitas coisas, né? Ah, mas por que que comigo não funciona? Aí a pessoa diz, eu sou isso, eu sou azarado, eu tenho dedo podre. Não tem nada, não. Tem dedo podre, tem coração fechado. Ah, porque eu vive numa escassez, por quê? Porque nega a primeira permissão que recebeu da mãe. Então, o fluxo da vida, dinheiro, o que que é dinheiro? Dinheiro é energia, dinheiro é troca. Dinheiro é, de fato, uma energia que precisa ser amada, respeitada, cuidar bem. Agora, se você não cuida bem dessa primeira permissão que recebeu da mãe, vai cuidar bem do dinheiro? Ah, eu nem vejo o dinheiro físico, porque eu sempre digo, né? Tem uma nota física dentro da sua carteira, você lembrar que aquilo é dinheiro. E olhe para o seu cartão com muita gratidão, porque o seu cartão é dinheiro vivo. Não é? É dinheiro vivo, é din-din, e bastante, não é? Agora, onde está o fluxo da vida? Para mim é o seguinte, prosperidade, ela passa quando você assume o fluxo da vida. É tão interessante quando a gente vai, porque eu também dou mentoria, né? A gente vai percebendo a pessoa fazendo a curva, né? Ela vai fazendo a curva, aí tem uma hora que ela relaxa, ela fala, nossa, se eu soubesse que podia ser assim, nossa, eu já tinha tomado a minha mãe há mais tempo, né? Porque assim, né? Tem até uma brincadeira que eu falo, né? Ou você toma a mãe, ou você toma, né? Ou toma. Eu costumo dizer para os meus clientes, quando eles trazem as questões, porque quando a gente vai falar de dinheiro, de prosperidade, não tem como não entrar nas entranhas da pessoa, né? Eu preciso mergulhar nas entranhas, né? E eu costumo dizer assim, olha, nós precisamos desmistificar que amor é aquela pegação toda, né? Amor não é esse conceito que muitas pessoas têm de tipo assim, ah, se eu amo a minha mãe, então eu preciso demonstrar muito, eu preciso andar com ela pendurada, eu preciso ser submissa, eu preciso aceitar tudo que ela quer. Muitas pessoas têm isso equivocadamente, né? Você pode amar a pessoa e ainda ter a sua opinião. Você pode amar a pessoa e ainda assim tomar a sua vida e as suas decisões, mesmo quando diferentes da mãe. E aí eu quero trazer uma questão, professora, que é assim... Eu, Liz, tenho minha mãe comigo, né? Sofreu, penou, me cuidou, mas muitas mulheres foram dadas às avós e a mãe foi cuidar da vida. Muitas mulheres foram dadas a outras pessoas e não conhecem suas mães. Então, eu geralmente, quando essa pessoa chega, e eu não tenho argumento, porque eu não venho da constelação, né? Eu não tenho esse entendimento que a professora tem, por isso eu trouxe a professora aqui para que vocês possam expandir mais. Eu digo o seguinte, olha, amar é uma escolha, né? Você escolhe amar aquela pessoa, mesmo que ela não tenha sido tudo que você gostaria, mesmo que ela não tenha correspondido às expectativas que você criou em relação à amiga, porque às vezes a mãe da amiga fez e a minha não fez. A mãe da coleguinha, da prima, do fulano fez e a sua não fez. Então, assim, é uma questão de você escolher amadurecer esse tema para você. Fácil não é, busque uma ajuda, eu sempre recomendo, né? Faça uma constelação, procure alguém da sua confiança e vai expandir isso mais. Porque ou você toma, que nem a senhora falou, ou toma, e eu uso a seguinte expressão. Ou você acolhe isso agora, ou você expande isso agora, ou o universo não tem pressa nenhuma. A urgência é sua, de prosperar, de criar abundância, né? E eu acredito muito no seguinte, no padrão familiar repetitivo. Então, assim, se eu quero ser honrada pelos meus filhos, amada pelos meus filhos, e eu não estou falando daquela melosidade, né, de ficar grudado e tal, não, nada disso, eu preciso também pegar esse amor e propagar, né, para os meus e para minha mãe, eu que ainda tenho mãe viva. Então, eu acho importante a senhora colocar a questão de a pessoa amar e desmistificar a ideia de que amar é estar junto, é concordar, é aceitar, porque muitos filhos, eu estou falando de mulheres de 60 anos, tá, professora Elza? Ela sofre, ela está solteira há 14 anos e não consegue se relacionar porque a mãe joga na cara que ela não deve porque já errou 2 vezes no primeiro casamento. Então, para ela é muito difícil se relacionar. Porque na cabeça dela, ela confunde o amor com aceitar que a mãe tem o ponto de vista dela e tá tudo bem. Olha, tem uma frase que eu gosto muito de entregar, né? Eu sinto que ela veio para mim e me deu uma força muito grande. Nesses casos especificamente, uma mulher de 60 anos,
se ela ainda está muito perene, né? Está muito assim, ainda afetada pelo comentário da mãe. Primeiro que eu já tenho 60 anos, eu já posso cuidar de mim, a minha mãe que vai cuidar das coisas dela, não é? Tudo está na forma como eu me comporto. Agora, se eu tenho lá uma criança embravecida, né? Um sentimento meu de criança, da minha infância, se eu tenho esses traumas todos, eu ainda continuo lá precisando da minha mãe. Mesmo que ela me fale coisas que não sejam tão boas, eu prefiro o fel, né? Porque eu não tenho mel, então eu fico com o fel. Aí eu costumo dizer o seguinte, né? Para mim foi muito importante. E é uma frase muito forte, que muitos nem compreendem, não é? E é assim, eu sigo por mim, e minha mãe segue por ela mesma. Isso é resolutivo. Agora, para essa senhora de 60, ou de 50, ou de 40, você mesmo, né? Que foi, né? Sentir também o privilégio que foi a confiança da mãe em colocar essa criança para ajudar a cuidar dos irmãos. Precisa ressignificar isso. E te digo, viu, Du? Liz, se não ressignificar, não vai para o amor da mãe. Ou ressignifica para poder ter outras compreensões, ou de fato ainda vai ficar patinando ali, fica uma pessoa assim um tanto, fica no ruído do mundo e não consegue acalmar para de jeito nenhum, né? Então, eu sigo por mim e a minha mãe vai seguir por ela. Agora, para eu chegar nisso, eu preciso de fato estar curada no trauma no meu corpo. Eu preciso saber que eu não sou trauma, que eu já venci, que eu já passei. Ó, veja, eu cheguei aos meus 60 anos, eu cheguei aos meus 50 anos, então eu já venci, eu já dei conta. E parar de estar contando as intimidades para a mãe. Por que que eu preciso da validação da minha mãe, né? E o que que me levou? A pergunta é assim, por isso que precisa da terapia, né? E eu faço atendimento de mapeamento, de tudo. Aliás, você já falou, né? Assim, o que que me faz ainda precisar da minha mãe com 60 anos? Por que que eu não vou cuidar da minha vida? E tem filhas que, assim, se a mãe não falar também, vai lá e briga. A senhora não vai dizer nada? Eu estou aqui A dizendo, o que dependência que eu faço? emocional, né? A dependência emocional, né? Isso. Então, mas por quê? Porque está lá ainda na adolescência, está lá na criança e fica de um jeito também sendo um peso para a mãe. Libera essa mãe, né? E vai buscar ajuda com uma outra pessoa, vai fazer uma constelação, vai sair vai fazer um resgate, né, com você mesmo. Alguém diz, como é que eu lido com a minha mãe que me pede dinheiro? Quando eu não dou, ela fica brava, né? Mas assim, qual é a relação que tem aí, né? O que é que você sente como filha de quando a mãe pede e você diz não, né? Tem até uma certa vingancinha aí, não é? O que Ah, agora eu é digo não? claro. Ah, agora Tem, você ô, vem? professora Elza, tem aquele meme da internet que o pessoal fez de brincadeira, mas que a gente sabe que não é brincadeira, que eles falam assim: ah, no dia das mães eu vou sair para passear com a minha mãe, daí eu digo assim para ela: na volta eu compro. Isso é muito sério, isso é coisa para levar para uma terapia. Isso que ela trouxe é muito sério, né? Porque onde a mãe está, que ela pede dinheiro para a filha, né? Há uma necessidade, porque às vezes muitas vezes nós vamos acudir uma mãe, um pai, e é necessário mesmo, né? E é É honroso fazer preciso. isso quando é de bom grado, né? Quando é de bom grado, senão, por favor, né? Agora, o que que tem aí? Que relação é essa de uma mãe que pede uma filha que não dá, uma mãe pedinte, o que que tem aí? Porque tem muito mais coisa envolvida aí. O Então, que se espera a como mãe que eu... pedir se sabe que está é. precisando, né? Então, assim, de fato, acho que nós já precisamos ir já, né, fechando, porque eu tenho também uma outra live mais tarde, assim, nós precisamos partir de algo que é assim, ó. Queridos, vou deixar essa pergunta para vocês, não é? Há muito conteúdo. Hoje em dia, aprender está bem mais fácil. Ouvir as pessoas. Se vocês forem lá no canal da Liz, está cheio de conteúdo, mas se vocês forem no meu canal, também está cheio de conteúdo. Assim como nós temos outras pessoas, assim, excepcionais, entregando conteúdos maravilhosos. Mas assim, você não precisa sentar para ver o vídeo. Põe o vídeo para girar e fica fazendo suas coisas, prestando atenção. Tem gente que está na academia, tem gente que está passando roupa e tal. Eu vejo alguns mentores assim, não é? E assim, o que que a gente pode fazer? Ela trouxe aqui ela trouxe é a minha linda Bárbara, meu Deus. Ela diz, ela é usuária de drogas e mente muito. Bom, olha, Bárbara, primeiro que eu não exporia minha mãe assim. Desculpa, querida, olha para mim com amor.
Ai, Bárbara, minha linda, né? De verdade. E você lida com a sistêmica, né, minha querida, sabe? A sua mãe não é usuária de droga, a sua mãe grita por socorro. Todo usuário de droga, todo usuário de compulsão, ele está gritando por socorro. Sabe, olha para isso assim, não é que ela mente, né? Ela usa um recurso que ela tem, ela quer te convencer que agora ela precisa daquele dinheiro que você não dá porque você quer preservá-la, está muito claro agora, mas que de fato para ela é importante porque aquilo que ela vai comprar vai repor aquilo que ela sente, que ela precisa sentir. Ou ela quer se entorpecer, ou ela quer se simplesmente como se tomasse uma anestesia, sabe, Bárbara? Bárbara, ó, estou disponível para você, viu, querida? Sinto muito, sinto profundamente. Respira fundo, olha para essa mãe e a pergunta é assim, Bárbara, ó, minha linda, nossa, eu a conheço. Nossa, assim, pergunte-se assim, o que será? O que será que eu posso? Onde que eu posso conduzir a minha mãe? De que forma eu posso ainda ajudar minha mãe para que ela entre na consciência? Não é porque você tem razão, né? Quando damos dinheiro, a gente simplesmente faz com que aquilo, mas também, sabe, tem que sair disso aí. A pergunta é, onde minha mãe está que ela precisa da droga? Onde minha mãe está aqui para ela ter dinheiro para comprar essa droga? O que é que falta para minha mãe? O que é essa compulsão? Sabe? Compreender esse montante de coisa aí. Eu já tomei sua mãe no meu coração e você junto, né? Tem solução para tudo, Bárbara. Tem solução para tudo. Não, não fez de tudo. Não fez. Eu já fiz de tudo. Tem algo que a gente precisa, talvez, tocar para que a mãe queira saltar. Ninguém sai do precipício se a gente não tocar tem um determinado, sabe? E honro você, Bárbara. Honro você que você está aí o tempo todo junto. Honro. É uma boa filha. Mas, de verdade, isso é muito sério. O que você nos conta aqui é muito sério. É muito sério, né? É a vida de uma mãe, é a sua vida. O quanto que isso também nossa, eu fico imaginando o quanto que isso consome, né, como filha. Então, muito amor, assim, para você. Assim, precisa mapear diferente. Sempre tem solução, tem uma saída, precisa ter uma saída. Agora, quando não há solução, solucionado está. O que também, às vezes, não pode é uma filha, às vezes, não ir para diante, para frente, não é? Porque a gente pode fazer paralelo, né? Enquanto eu cuido da minha vida, eu vou longe, entendeu? Enquanto isso, eu também posso ajeitar aqui, né? O que não dá é para parar a vida, não é impossível, mas a gente sabe que quando nós temos dependências por drogas, né? É limite mesmo, Bárbara, é limite, é um pulo no precipício. Sei porque lido muito com isso, né? Mas tem solução, tem jeito. Isso, olha para isso com amor, mas assim, eu vou seguir por mim enquanto eu posso também ajudar a minha mãe. E pode contar com a professora Elza, né? Pode contar. E só Sim, para complementar, né, o da Bárbara, a amorosidade, ela é muito mais energética do que física, né, professora Elza? Eu posso olhar para essa mãe com amorosidade, né? Eu posso falar aqui, não é expor não, a minha mãe, ela é fumante, fuma há muitos anos, e a gente acolheu isso, a gente recriminava e nós passamos a acolher a companhia dela, entende? É o calmante dela, tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, então ela respeita muito o nosso espaço, a gente respeita o espaço dela. E durante muitos anos da minha vida eu não comprava de jeito nenhum, porque eu dizia, eu não vou fazer parte disso, você está se matando e tal. E quando eu acolhi com amorosidade, é claro que a gente está falando de químicas diferentes, eu entendo, né? Mas hoje, se a minha mãe falar assim, filha, você vem aqui para o sítio, você pode trazer passo, me manda a foto do que você gosta, do que você quer, e eu levo, tá tudo bem, é a escolha da minha mãe, né? É assim, ó. Quem é o cigarro? Quem é? Todo vício, ele tem uma identidade. Mas, enfim, nós precisamos mesmo dar um tchau. Eu vou fazer tem que aqui aprofundar, cada um tem que aprofundar individualmente, né, professora? É importante a gente falar disso, né, gente? Aqui é muito
O que a gente faz aqui é convidar vocês, tá? A nossa live é um convite para vocês aprofundarem. Embora, né, a gente entrega muito mesmo. E pode rever, pode ver, né? Eu dei alguns exercícios, eu dei a frase. Precisa praticar, porque a gente entregou muito hoje. E isso aqui precisa valer a pena também na vida das pessoas, né? Aproveitem, né? E vale, professora Elza, vale porque assim, ó, eu estou aqui, tá, para agradecer e dizer, professora Elza, a senhora não sabe disso, mas milhões dos seus vídeos, milhões de minutos que eu assisti, me trouxeram paz e tranquilidade para minha vida, tá? Eu convivo hoje com a minha mãe harmoniosamente. Isso não quer dizer que a gente não tenha ali os nossos conflitos de ideias de uma coisa ou de discussão de outra coisa, mas eu convivo amorosamente. Eu posso contar com a minha mãe hoje, ela pode contar comigo. E eu sou grata porque foram seus vídeos e tantos outros que me ajudaram muito. Então, pessoal, quem pode, tá? É importante frisar isso. Muita gente pode financeiramente, mas não escolhe. Quem pode, escolha aprofundar a sua questão. Porque quando você libera questões emocionais, a sua vida flui. Eu tenho dito isso ultimamente, professora Elza. A pessoa precisa escolher tratar as emoções para fluir financeiramente. Tá bom? Eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade. Que Deus abençoe e prospere muito o seu caminho por estar aqui conosco, entregando toda essa riqueza de amorosidade e conhecimento. Ok, Liz, eu vou pedir licença para falar rapidinho. Dias 1, 2 e 3, convido até você também. 1, 2 e 3, nós teremos um congresso aqui em Curitiba. Eu sou anfitriã, estou junto com a Sunny Rios e mais pessoas. Ela já até passou e fez o convite. 1, 2 e 3, onde nós teremos um elenco de palestrantes. Entre eles, nós temos a Cristina Florentino, que vai falar justamente sobre o trauma, sobre a questão da gestação. Nós vamos falar sobre neurociência, nós vamos falar sobre como regular as emoções, nós vamos falar de coisas que, assim, de assuntos que são de ouvir e já praticar. Então, é um congresso que começa na sexta, sábado e domingo, e agora na versão online, quer dizer, eu moro no Mato Grosso, eu moro no Pará, pode morar onde for, então adquira lá no link lá. Eu não sei fazer isso aqui, na minha bio, vocês vão achar o link. É só mandar para mim que eu compartilho tanto aqui no Instagram, na nossa live, quanto eu compartilho com o pessoal que me segue. Muito obrigada. A professora Sunny Rios, que é a minha parceira, né, para eu ter coragem de botar isso aí na lida, a Sunny já está cumprimentando. Sunny, se você quiser, por favor, colocar o link do congresso. Mas eu vou mandar para você, Liz. Bom, eu, então, aqui, para não tomar mais tempo, gente, agradecida, muito obrigada. Um prazer conhecer você e também poder conhecer a sua mãe. Bendita seja a hora, né? Bendita seja a hora que ela e o seu pai trouxeram você para o mundo. Eu fico feliz em saber que eu contribuí com a sua jornada. E, mais uma vez, olha, disponível aqui, o que você precisar. E a hora que eu tiver esse produto pronto, que eu vou trabalhar mãe e pai, eu mando para você, porque eu sei que você é uma mentora que manda o povo curar na mãe e no pai. Isso é maravilhoso. Então, muito obrigado, um beijo no seu coração, muitas bênçãos para a sua vida. E eu também abençoo você fartamente. Sigamos aí, sigamos na vida e sigamos por nós mesmos, enquanto nossos pais podem seguir por eles, né? Ó, a Sunny já colocou, inclusive, o link aí, tá bom? Beijo, Sunny, muito obrigada. Pede para ela mandar para mim o link depois, que daí eu disponibilizo aqui. Pode desligar que eu vou finalizar. Gratidão, professora. Um beijo, professora Elza. Até mais. Me marca como colaboradora. Vou marcar, pode deixar. Consegue desligar? É só pedir para sair, que daí eu vou finalizar não, tudo aqui. bem. Ok, Um beijo. então vou sair primeiro. Pessoal, a live vai ficar gravada, tá? Eu vou desligar agora, daí eu vou subir ela para o Instagram e você poderá assistir no seu tempo, com as suas pausas, pegar tudo que a professora Elza falou, anotar, expandir o seu campo, tá? A colega vai me mandar o link dela para o congresso dia 1º e acho que é dia 1º, dia 2 e dia 3 de agosto. Vou colocar aqui direitinho, bem lindo. Cliquem, se inscrevam. É uma coisa linda a gente ter a oportunidade de hoje, no conforto do nosso lar, no sofá, a gente expandir o nosso mental através do online, tá bom? Um beijo lindo para vocês, muita gratidão, muita luz para todos nós.